Alô, som. Nosso texto será projetado, mas se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar de mais de perto, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 42. Gênesis 42. Obrigado, irmão. Pediu o pessoal do som, Márcio, está um pouquinho de eco aqui, se você puder tirar para mim. Amém? Glória a Deus, melhorou muito. Vamos ler todos juntos? Nós vamos ler, apesar de no boletim estar até o 24, nós vamos ler todo o capítulo. Vamos juntos. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos a dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, reconheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu a seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido com deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E eles lhe disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tem dito, sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. E trazei-mo o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não me ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante a seus olhos.
E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. Eles lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no saco. E viram os pacotes com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata meus 2 filhos, se não vos tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minhas mãos, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, ficamos, Deus, constrangidos, mas também, ó Pai, esperançosos, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor. E é isso que clamamos nessa noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito ajude a cada um de nós a entendermos o Teu querer, a Tua vontade, e, Pai, que possamos aprender a ser servos melhores. Pai, nos ajude, Pai, com o Teu Santo Espírito. Ó Pai, que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito, ó Deus, através deste pecador. Ó Deus, que o Teu Espírito fale primeiramente a mim, Senhor, mas também, ó Pai, aos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntar para você, ou pedir para você tentar se lembrar de como estava a sua vida há um ano atrás, você teria condição de se lembrar disso? Ou, quem sabe, 3 anos? Porque tem datas que marcam as nossas vidas, né? De vez em quando, na minha casa, entre meus filhos, a gente conversa sobre isso, e eu falo para eles assim: eu lembro onde eu estava exatamente na morte do Ayrton Senna. Muitos aqui vão se lembrar. Muitos se lembram do desastre de 11 de setembro e lembram exatamente onde estavam naquele dia. Eu me lembro do dia até o dia da semana, inclusive a hora. Mas e a sua vida, sem esses fatos marcantes? Como é que estava a sua vida há 6 anos atrás? Como estava a sua vida há 13 anos atrás? 13 anos é muito tempo. Mas 13 anos foi exatamente o tempo. Foi vendido como escravo, e escravo naquela época não tinha muitas expectativas de vida. E era de verdade que eles achavam que José já não existia mais, porque eles falam isso, inclusive, para Faraó: um já não existe. Então, a partir do verso 21, nós temos aqui 3 sinais muito claros na palavra de Deus, que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite. 3 sinais que apontam um coração arrependido. No verso 21, é o primeiro sinal de um coração arrependido, que é reconhecer os seus erros.
Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem. Eles se prontificaram a fazer isso, disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Meus irmãos, o primeiro sinal de um coração arrependido é reconhecer os seus erros, é reconhecer os seus pecados, reconhecer que não andou, não fez, se desviou dos caminhos e do propósito de Deus. Rúben era aquele irmão que lá atrás tentou salvar a vida de José quando eles estavam tramando matar José. Ele falou: não faça isso para que o sangue dele não caia nas nossas mãos. Está lá no capítulo 40, se eu não me engano. Mas Rúben, ele não deixa que matem José, mas mesmo assim ele foi jogado numa cova. E agora, depois de 13 anos, ele traz à tona esse assunto e coloca diante dos seus irmãos. E José estava ali observando isso. José observava a conversa deles. José falava com eles em egípcio e tinha um intérprete para poder falar, porque José, no primeiro momento, não queria ser reconhecido, mas José ouvia e entendia perfeitamente o que eles conversavam. E aos olhos de José ficava claro que os seus irmãos, eles não tiveram paz durante esses 13 anos. Ficou muito claro para ele que eles se cobravam, que eles eram homens que não eram realizados, eram tristes porque eles haviam cometido um pecado cabuloso, um pecado muito grande, muito triste. E foi ficando claro para José que eles eram homens modificados, porque ele percebeu que no coração dos seus irmãos não havia paz. E no verso 23, então, José, observando a conversa deles, chega um momento que ele fica tomado, então, pela emoção, ele se retira e ele chora. José era um homem que tinha compaixão. José era um homem que tinha o verdadeiro sentido da palavra perdão enraizado em seu coração. E ele observava, então, os seus irmãos e percebia claramente que algo estava diferente. Mas, como eu disse, ainda era necessário saber se de fato eles haviam mudado. Saber como andava a vida de Benjamim era primordial para que todas as dúvidas fossem esclarecidas. No verso 24, ele manda algemar Simeão. E ele, com esse ato, ele coloca muito medo no coração dos seus irmãos. E então, no verso 25, ele dá uma ordem fora do comum. Ele chama seus servos, os seus criados, e fala: olha, coloca comida na bolsa deles, mas pega também o que cada um pagou e bota escondido ali, e deixa eles irem. E aí eles juntam as suas bagagens, seus irmãos voltam então para Canaã. No meio do caminho eles param para alimentar um de seus animais, e um de seus irmãos percebe que o dinheiro estava ali. Eles já tinham sido acusados de serem espiões, agora eles poderiam ser acusados de furto. Tente entender como ficou angustioso para aquele homem. Tente entender como aquele homem ficou com medo do que poderia acontecer com ele a partir de agora. E eles então vão e eles começam a conversar entre eles e entender a gravidade de tudo que estava acontecendo. E na conversa deles a gente percebe aqui um segundo sinal de um coração arrependido. Talvez isso choque você, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Segundo sinal que nós identificamos nesse texto de um coração arrependido é quando nós reconhecemos que Deus pune, Deus castiga, Deus cobra, pesa a mão de quem tem um pecado e não resolve o seu pecado, de quem tem uma pendência com Deus e não confessa. O que é isto que Deus fez conosco? Foi a pergunta de um deles. Ele poderia estar dizendo, aquele faraó, cara chato, cara ceboso, o que ele está fazendo isso com a gente, cara? Aqueles caras estão tramando alguma coisa com a gente. Não. Não foi essa a pergunta. Não foi isso que veio ao coração deles.
o que Deus está fazendo conosco. Eles reconhecem que eles estão agora sendo cobrados por aquele pecado lá atrás de 13 anos, que eles não confessaram, que eles não esconderam, que eles deixaram em aberto. Eles reconhecem que a mão de Deus está cobrando deles aquilo que eles haviam feito. E eles entendem que Deus deixou que eles passassem por todo aquele sofrimento, porque Deus queria tratar com eles. Durante 13 anos, Jacó chorou pela morte do seu filho. Tenta imaginar um filho olhar para o pai chorando durante 13 anos e sabendo que a atitude dele tinha sido a causa daquele choro, daquele sofrimento. Ele não chegar para o pai e falar: pai, eu preciso te contar uma coisa, José não morreu, nós fizemos isso, nós fizemos assim, há uma possibilidade dele estar vivo. Talvez Jacó saísse atrás dele para procurar, para tentar trazê-lo de volta, mas não. Eles se calaram covardemente. Covardemente eles ficaram calados durante 13 anos. E durante 13 anos eles não confessaram para seu pai, não contaram toda a história. Reconheceram os seus erros. Naquele momento a ficha caiu. Aquilo que nós fizemos lá atrás agora nos está sendo cobrado. O que Deus está fazendo com a gente? E a partir do verso 29 nós vemos o terceiro e último sinal de um coração arrependido. Um coração arrependido nos faz mudar de atitude. Um coração arrependido nos faz resolver as nossas pendências. Um coração arrependido faz com que a gente volte lá atrás e tente consertar aquilo que nós erramos, com quem nós erramos. Um coração arrependido nos faz ter atitudes diferentes. Dos versos 30 ao verso 34, olha a atitude de um deles. Chegando em casa, falaram com Jacó dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhes asseguramos que não somos espiões, somos homens honestos. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são mesmo honestos. Um de seus irmãos vai ficar aqui, e os outros podem voltar e levar mantimento para matar a fome da família de vocês. Mas tragam-me, porém, seu irmão mais novo, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e autorizarei a fazer negócios nessa terra. José exige que Benjamim seja levado à sua presença. Certamente, como eu já disse, a maneira como eles estavam tratando Benjamim deixaria muito claro que esses 10 irmãos haviam mudado. Eles ficam com medo, mais uma vez, sobre a possibilidade de serem acusados de roubo, a partir do verso 35, quando eles têm a surpresa de que todas as bagagens estavam com o dinheiro. E aí você veja como de fato eles mudaram e como de fato eles eram homens diferentes. Eles contaram tudo para o pai. Contaram todos os detalhes. Eles poderiam ter feito como fizeram com José. Ué, cadê o irmão de vocês? Pô, pai, teve um problema, ele ficou lá. Eu vou voltar lá? Já fui acusado de espião, agora eu tenho o risco de ser acusado de furto, de roubo. Ele vai mandar matar a gente vai chegar lá, vão decapitar a gente. Eles poderiam ter tido essa atitude, meus irmãos. Mas agora, diferentemente, eles falam: não, pai, a gente tem que cumprir essas exigências, para que a gente continue comprando, mas também para que a gente traga o nosso irmão de volta. Você veja que a atitude de um deles está no verso 37. Veja como agora é diferente, ao ponto do irmão de José oferecer os seus 2 filhos. Quando fala: Rúben, pai, o senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer meu irmão de volta. Olha como ele conserta o seu erro do passado.
Ao ver que o seu pai fica angustiado, Rubem mais uma vez ele faz essa forte declaração. Veja que agora eles estão agindo de uma forma diferente. Jacó insiste em não deixar levar o menino. Fala, não, já estou perdendo filho demais, eu não vou deixar vocês levarem mais um filho. A gente vê que mais à frente, ele acaba concordando que levem Benjamim. Mas para concluir, o que Deus quer falar conosco nessa noite, eu quero fazer algumas aplicações. Como estava a sua vida há 13 anos atrás? Como estava o seu relacionamento com Deus há 13 anos atrás? Será que o que você viveu ou tem vivido ao longo dos tempos, talvez não esteja refletindo como a sua vida está hoje? Talvez você esteja passando por uma dificuldade, uma dor, uma perda. Você coloque a culpa no presidente atual, ou no presidente que saiu, no plano econômico, ou no seu emprego, ou qualquer outra coisa, mas talvez você se esqueça que existe um pecado oculto, que existe um pecado deixado para trás, e que você não confessou, que você não resolveu, que você não procurou quem você magoou e pediu perdão. Existe alguma pendência entre você e Deus, entre você e o seu pai, entre você e seu filho, entre você e sua esposa, seu esposo, entre você e um irmão da igreja, que você precise colocar diante do Senhor, que você precise confessar e reconhecer, eu errei. Reconhecer que é Deus quem está pesando a mão sobre você e que você tenha que mudar de atitude. Talvez você se encontre preso a esse passado. Talvez você não esteja, como você não está de fato, preso a uma prisão física. Você está aqui nesta noite gozando da plena liberdade, mas talvez você esteja preso a uma prisão psicológica. Talvez haja aquele pecado que você só consegue praticar dentro de 4 paredes, a porta fechada, achando que ninguém está vendo, mas que Deus está vendo. Aquele que você comete quando você está sozinho, diante do seu celular ou diante do seu computador. Ou quando você está sozinho na sala do seu trabalho, na sua repartição, tirando notas ou deixando de tirar, prestando mau serviço ou deixando de prestar. Eu não sei o que pode estar aprisionando a sua mente. Eu não sei. Reconhecer os erros pode ser muito difícil, meus irmãos, mas traz uma sensação de liberdade absurda. Absurda. A Bíblia nos conta a história de que Davi, ele cometeu um dos atos mais sórdidos que a Bíblia narra. Ele manda o seu servo Urias para frente de batalha, sabendo que a sua tropa ia ser atacada, que Urias seria morto. Mas ele faz isso para se envolver com Batseba, esposa do seu servo. Ele achou que a vida dele estava normal, até que um dia o profeta Natã conta para ele uma história. E ele se revolta, ele fala que absurdo, depois você lê na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12. E o profeta confronta ele falando assim, esse cara é você. A Bíblia fala que Davi se arrependeu, se envergonhou. E ele fala então uma célebre frase, eu pequei contra Deus, o Senhor. Ele reconhece os seus erros. Ele se prostra, ele se humilha. Diante do Senhor ele confessa os seus erros. Diante do Senhor ele confessa o seu pecado. E ele escreve 2 salmos que são o maior modelo de arrependimento que a Bíblia poderia nos mostrar, ou nos oferecer. Salmo 32 e Salmo 51. No Salmo 32, no verso 3, ele escreve, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Meus irmãos, pecado escondido traz dor. Pecado escondido traz sofrimento. Pecado não confessado traz angústia.
talvez tenha que cometer outros pecados para encobrir aquele pecado, e a pessoa não para mais. Ter um pecado não confessado e não resolvido diante de Deus nos traz sofrimento. Hoje Deus está nos dando uma rica oportunidade de reconhecermos os nossos pecados e de confessar os nossos pecados. Ainda no Salmo 51, Davi disse, verso 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, lavar as nossas impurezas e purificar de todas as nossas iniquidades. Aproveite o dia de hoje, meu irmão. Aproveite, o dia é hoje, a hora é agora. Examine-se. Um coração arrependido faz com que a gente entenda que Deus pune o pecador. A punição que vem de Deus, ela produz vida. É diferente da punição do mundo. Deus, quando pesa a mão, Deus, quando corrige, Deus, quando faz sofrer por causa do pecado, Ele faz isso por amor. E Ele só faz isso com os seus filhos. Se você tem um pecado escondido, se você tem um pecado guardado, se você tem um pecado não resolvido, isso não te incomoda. Se Deus não está pesando a mão sobre o seu pecado, talvez seja a hora de você repensar a sua vida com Deus. Será que eu sou filho mesmo? Se o pecado te traz prazer e não te faz sofrer, será que você de fato é filho? Há poucos domingos atrás, o nosso pastor falou exatamente isso. Aqueles a quem não é filho, Deus deixa para que o próprio inimigo tome. O pecado traz sofrimento. A punição de Deus traz dor, mas traz vida, traz esperança. Reconhecer isso é fundamental. Deus, Ele pune e Ele corrige por amor. Mude isso hoje, querido. Se você tem um pecado que não te incomoda, muda isso hoje. Se você tem a sensação de que você não está sendo tratado como filho, porque agora você percebe que seu pecado não te constrange, muda isso hoje. Declara Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Torne-se filho, por mais que doa a correção. Essa correção ela vai te gerar vida. Mude isso hoje. Hebreus 12, 11 diz, toda a correção de fato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Só que mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Confesse. Reconheça que a cruz foi por mim, foi por você. Coloque Jesus como Senhor da sua vida e receba a adoção de filho. Porque por mais que doa, a correção de Deus é para gerar vida. Salmo 32, 4 diz que, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Meus irmãos, o pecado esgota as nossas forças. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que Deus cobra, Deus pesa. Mas isso para quem é filho. Um coração arrependido nos faz mudar de atitudes. Se você reconhece que precisa confessar algo a alguém, faça isso essa noite. Se você reconhece que você precisa resolver alguma pendência com alguém, faça isso o mais rápido possível. Confesse, peça perdão, perdoe. Procure, ame, abrace, se relacione, conserte isso que está errado e Deus vai se agradar de você. Mude a sua atitude a partir de hoje. Que a Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Tenham novas atitudes. Tenham novas atitudes. Faça diferente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Talvez seja extremamente difícil você reconhecer que tem aquele pecado encoberto, tem aquele pecado escondido. Talvez seja extremamente difícil diante da tua igreja você se levantar e falar: Senhor, eu preciso confessar este pecado. Talvez seja difícil para você fique com vergonha. Poxa, eu estou há tantos anos na igreja, estou há tanto tempo na igreja, agora vão saber que eu tenho um pecado escondido. Meu irmão, se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo. Ele vai te perdoar dos seus pecados. Se você tem algo a confessar nessa noite, eu convido a você a ficar de pé no seu lugar. Não para mim, não para a igreja, mas diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu reconheço que eu errei. Senhor, eu reconheço que eu tenho sido negligente com a minha vida espiritual. Senhor, eu reconheço que há algo em mim que eu preciso reparar, que eu preciso consertar. Eu quero nesta noite mudar de atitude, Senhor. Quero nessa noite mudar meu jeito, mudar minha fala, mudar minhas atitudes diante do Senhor. Há alguém nesta noite que quer, num ato de fé e de coragem, que isso aqui não é para os fracos, ficar de pé e confessar algo para o Senhor? Eu não vou pedir para você vir à frente, amém? Talvez você não tenha errado há 13 anos, talvez você tenha errado há 13 dias. Talvez você tenha feito algo há poucos dias e você não confessou. Amém. Deus está lapidando corações aqui nessa noite. Talvez você esteja se lembrando de algo errado que tem dado em sua vida e tenha falado: poxa, eu não sabia que Deus me punia por causa do meu erro. Isso pode ser resultado do meu erro, pode ser resultado do meu pecado não confessado. Eis aqui a oportunidade que Deus te dá de você reparar o seu erro nessa noite. Há mais alguém? Amém? Fica com vergonha não, meu irmão. Deixa a vergonha de lado. Amém? Não é hora para sermos curiosos, é hora de nós estarmos em oração. Amém? Muitas pessoas ficando de pé, glória a Deus, porque quem fala, quem nos mostra é o Santo Espírito de Deus. Se Ele está te incomodando, é porque você é filho. Amém. Glória a Deus. Eu não vou me estender mais. Se tem alguém aqui nesta noite que tem aquele pecado oculto, mas fala assim: poxa, não tem nada dando errado na minha vida, isso aí que o pastor está falando não serve para mim. Talvez você tenha que repensar a sua posição diante de Deus. Se o Espírito Santo está te incomodando agora e você quer reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, mesmo estando na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, essa oportunidade que você tem de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. A igreja está de olhos fechados, ninguém vai olhar para você. Fique em pé no seu lugar que eu também quero orar por você. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Durante a minha oração, se você quiser ficar de pé, reconhecendo que Jesus Cristo é seu Senhor, que Ele pode mudar a sua vida, faça isso. O Espírito Santo está vendo, Ele está vendo. Pai, eis aí, Senhor, os meus irmãos que ficaram de pé, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que sem o Senhor nada são. Reconhecendo, ó Deus, que tem algo pendente a ser colocado diante do Senhor. Pai, eu não sei o que os aprisiona, Senhor, eu não sei o que tiram a sua paz, mas eu te peço, Senhor, que de acordo com a fé de cada um, Pai, Tu esteja contemplando os Teus filhos.
Ó Pai, que o Senhor receba, ó Pai, esse pedido de perdão, Pai. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia deles, ó Pai. Deus, corrija aquilo que precisa ser corrigido para que eles possam sentir a Tua mão poderosa de amor. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela cruz, Senhor. Porque através de Jesus Cristo, através da cruz, podemos chegar até a Ti, Senhor, e ter a certeza que o Senhor nos purifica de todo pecado, o Senhor nos purifica de toda iniquidade, Senhor. E agora, Deus, eu quero te pedir por esses que ficaram em pé, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Transforme essas vidas, Senhor. Oh Pai, sonda, oh Pai, aquilo que precisa ser consertado. Ajude, Espírito Santo de Deus, ajude essas vidas, Senhor, a ter um novo caminhar, a ter um novo propósito contigo, Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui nesta noite, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que Tu nos ajude a sermos crentes diferentes, homens e mulheres diferentes, que possamos resplandecer a Tua glória aonde estivermos, aonde passarmos, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Espírito Santo de Deus nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus.